Olá, amigo espectador do Formiga Elétrica, seja bem-vindo de volta ao Formiga na Tela. Hoje nós temos uma pauta de série e nós vamos falar sobre a primeira investida da Netflix em uma série de ficção científica nacional, 3%. Não apenas a primeira série nacional da Netflix, mas também é a primeira investida no campo da ficção científica da Netflix aqui em contexto tupiniquim. Então, meus amigos, antes da gente entrar nos vereditos e tudo mais, primeiro, vale a pena a gente ter esse tipo de investida da Netflix dentro do mercado nacional, com um amontoado de coisas de fora que eles ainda têm para trazer para nós? Eu acredito que sim, porque a maioria do cinema brasileiro ainda está muito focado em cinema de autor, e a gente faz pouco cinema de gênero. Mas ultimamente a gente tem até feito outras coisas, né? Tem feito filme de suspense, filme de terror, até musical. Acho interessante, no caso do 3%, a gente ter ido para uma ficção científica mesmo. Foi baseado num TCC, e eu acho legal falar esse fato, ele foi baseado num TCC. E que o César Charlone, que é o fotógrafo do Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, o Ensaio sobre Cegueira, já estava como DP, né, diretor de fotografia no piloto, aí decidiu ser o diretor-geral da série. Claro que a gente tem que ter outras produções. O cinema nacional, a partir do momento que ele engrenou, começou a ficar muito igual, assim, com produções muito parecidas. Isso aqui está dando certo, vamos fazer mais sobre isso. Isso aqui não dá certo. É terror? Não, a gente nunca fez filme de terror. Não, vamos fazer filme de terror. A gente nunca fez ficção científica. Não, vamos fazer ficção científica. Isso só vai amarrar mais a gente, só vai deixar a gente mais estagnado. Acho que tem que começar a fazer. Mas a gente fez não deu certo, não ficou bom, não interessa, a gente faz o segundo, faz o terceiro, é assim que se adquire experiência e é assim que vai começar a se fazer uma coisa boa. Eu fiz essa pergunta justamente nesse sentido, porque então a gente concorda. É uma primeira investida e é sempre bom a gente ter esse tipo de novidade, né? Porque como você falou, por mais que, lógico, a gente tenha aqui no Brasil uma longa tradição audiovisual, desde a TV que chegou aqui logo depois dos Estados Unidos, foi o segundo país onde a TV chegou, então a gente tem essa longa tradição, a gente nunca explorou muito bem essa questão dos gêneros, essa questão de outras possibilidades que o mercado americano sempre explorou. E a gente faz essa comparação não assim, aleatoriamente, mas porque o 3% é obviamente uma tentativa da Netflix de atrair um público brasileiro que tem essa vontade de consumir esse tipo de coisa, mas que não tem nenhum produto relacionado dentro do mercado nacional. Então a gente tem aí essa primeira tentativa que tem obviamente esse objetivo, e eu acho que como ideia, como tentativa, como manifestação da Netflix, eu acho que sim, é muito válido, né? Esse processo garante que só os melhores desfrutem do mar alto. Aconteça o que acontecer, você merece. Na trama a gente tem uma distopia padrão, né? A gente tem um Brasil em um mundo pós-apocalíptico, não dá pra gente saber porque não é explicado, mas você tem um cenário de favelas que dominaram a imensa maioria do país, que é conhecido como o continente. E a gente tem uma espécie de oásis de riqueza e abundância que é Mar Alto. E quando você completa 20 anos, você pode fazer a transição do continente para Mar Alto, mas como existe uma série de desafios, de testes muito complexos e muito difíceis, apenas 3%, daí o nome da produção, conseguem fazer essa transição. Até onde eu consigo ver, a pretensão era explorar o conceito de distopia orwelliana dentro da série. E acabou se tornando a execução mais um pastiche estilo Jogos Vorazes. Aquela, eu não quero ser duro, mas assim, uma bobagem de estilo mais juvenil, né? Eu acho que porque eu acho que um dos problemas da série é que está realmente alguns personagens que são personagens de 20 anos que tem até a coisa meio adolescente, tem até romancinho meio adolescente lá pelo meio, você tem até o estereótipo, você tem o rebelde, você tem o riquinho que nasceu pra ser o campeão dos 3%, então nisso eu acho que ele acaba
tropeçando um pouco, É né? difícil até não fazer, sendo um negócio nacional, é difícil não fazer uma analogia, por exemplo, com uma espécie de malhação sci-fi, né? Porque acabam sendo jovens atores brasileiros dentro daquela situação e tem os romancezinhos e tal. Tanto é que é uma situação que nem caberia, você tá ali jogando um tudo ou nada, Pois de é, repente cara. no meio você transa lá com um personagem com outro, tipo, pra quê? Não, tem esse problema, né, cara? Tem várias coisas, assim, acho que o maior problema da série, pra gente entrar diretamente nisso, é essa questão da diferença da pretensão para execução, né? As possibilidades a serem exploradas por esse conceito de distopia são muito grandes, né? Você estava falando em off aqui, sempre tem aquela questão dos debates sociais e você vê que é evidentemente isso que a série pretende fazer, mas ela acaba presa em uma série de maneirismos que são típicos de produções brasileiras e ela não consegue se aprofundar nisso, né? A série até arranha, até chega a conversar um pouco sobre isso. O problema é que ela não desenvolve direito, ela para ter uma prova e para falar sobre o relacionamento dos personagens. Outro problema também na série, além dessa falta de realmente conversar, eu acho que realmente um grande problema da série para mim foi as atuações, que eu achei em geral elas muito irregulares. Mesmo dos artistas experientes. Mais gabaritados. Por exemplo, você está falando um negócio, eu assistindo a série, é difícil você se perguntar, meu, o que a Zezé Mota tá fazendo nisso aí, cara? Sérgio Manberti. Quando eu vi o Sérgio Manberti conversando, parecia que ele tava falando: Judite, traz um chazinho pro menino. Tipo, parecendo aquela cena da novela, assim, que ele era aquele velhinho bonzinho e, no entanto, ele tava querendo ser agressivo ali. Não passava aquilo, né? E mesmo assim, a personagem que devia ser a carro-chefe, né, que é a atriz que devia ser a carro-chefe da produção, que é a Bianca Comparato, ela não consegue, assim, se sobressair a todos os problemas que a produção traz. Você falou até que os personagens não são bem desenvolvidos. Tem um problema e que, assim, de novo, a gente vai bater nessa tecla, que é a falta de experiência em produções brasileiras nesse estilo, nesse gênero. A série, ela se propõe a montar um cast de personagens que são, assim, elementos, né, não são estereótipos, mas, assim, são elementos típicos de séries, histórias de equipe. Então, cada um desempenha uma determinada função. Só que para você desenvolver essa função, às vezes você tem que abrir mão do desenvolvimento de aspectos pessoais do personagem. E o que eu consigo perceber em 3% é que todos esses personagens acabam meio que perdidos nesse limbo entre se aprofundar no personagem, nos seus aspectos pessoais e naquilo que ele representa para aquele contexto de equipe, para aquele contexto geral da história. E, de novo, isso não é, na minha interpretação, isso não é uma falha de produção. Isso é falta de experiência da produção. Até porque eles se enrolam por causa que, como o personagem vai ser eliminado, então eles ficam meio que naquela dúvida se eles vão contar a história do personagem. Mas pra quem vai contar a história dos personagens, se ele vai ser eliminado logo. Aí vai tem toda aquela dinâmica. Então, às vezes tá contando a história do personagem, meio que você já se liga que daqui a pouco ele não vai ser mais necessário, porque então já tinha contado, ele ia contar depois. Então você tem um pouco essa quebra de expectativa, involuntário, né? Essa quebra de expectativa. Nosso trabalho é uma questão de vida ou morte. A figura do Ezequiel, ela serve para quê, em tese, na série? Ela é a afirmação, a encarnação do modelo meritocrático de Maralto. Entendeu? Então ele é o cara que explica, tanto é que ele tem aquela frase, né, que ele fala, você é que faz o seu próprio mérito. Ele é a encarnação daquilo que Maralto representa. O que tem, se você for parar para pensar, né, a gente estava até falando em off aqui, você disse que a série ela se envereda por ambientes menos... Eu tenho que confessar que eu abomino esse tipo de definição ideológica, mas aqui serve para conversa. Eles sempre se enveredam por essas questões mais de esquerda, e 3% consegue ficar num plano aí meio cinzento. Até porque, quando eu vi algumas entrevistas da série, eles falaram que eles tentaram se manter neutros, o que é uma coisa que eu particularmente não defendo. Escolhe um caminho e defende ele. Tentar ser neutro, acho que é sempre a pior maneira. Todas as sociedades, todas as histórias, geralmente, que tem um fundo distópico, elas tendem a puxar
para a esquerda, mostrando uma sociedade onde uma minoria exerce poder sobre uma maioria, e uns têm privilégios e a grande maioria não. Então, geralmente são ideias que vão para um campo mais de esquerda. E o 3%, o que eu até achei uma grata surpresa, embora não vá de acordo com as minhas ideias, mas eles tendem à direita, né? Pelo menos na minha visão de quando eu vi a história. Tanto é que uma frase muito interessante que eu gostei, assim, que me pegou no último capítulo, que é quando o Ezequiel está falando com a Michelle, ele fala: eu também já fui da causa e eu abandonei essas ideias juvenis há muito tempo. Se você pegar isso e comparar, você pode colocar isso na boca de qualquer pessoa que critica o comunismo, o socialismo, e você vai ter justamente essa ideia. Então, você tem aquele chefe do processo que pensava diferente há um tempo atrás, e que hoje ele defende uma ideia totalmente diferente. É como aquele argumento que a direita tem, que se você quiser transformar um comunista em capitalista, é só você dar dinheiro para ele. A ideia é perfeita. Tanto é que os personagens que são da causa, eles viram a casaca na série, né? Ou pelo menos dá a entender, né? Você fica meio no ar, mas dá a entender que, né, eles entregam os seus companheiros, eles vão realmente pro outro lado. Além disso, também tem aquela questão meio paternalista dele, né? Nessa relação dele com esses jovens que estão fazendo o processo. Porque, como você disse, ele vai lá e fala: eu também já estive no seu lugar, agora eu estou em Maralto, agora eu sei o que é bom, então faça você, porque você também vai se dar bem. Então é aquela coisa, o mais velho é sempre mais conservador, porque ele já viveu tudo que havia para ser vivido. Então o mais jovem, que não viveu aquilo, ele é sempre mais liberal, porque ele vê outras possibilidades além daquilo que está acontecendo. Só que tudo isso que a gente está falando aqui é estritamente no plano da discussão, porque não fica claro na série. Isso são extrapolações que a gente está fazendo, são interpretações que a gente está puxando, mas que são coisas que não são plenamente demonstradas durante o decorrer dos capítulos. Não tem uma conversa realmente, né? Um diálogo sobre isso. Existe essa explicitação da questão meritocrática, mas não existe a exploração dos porquês e das consequências. Inclusive, isso que você falou, eu achei até interessante da série ela tender um pouco mais para seus aspectos de direita. Dá até uma coceira de ter que usar essas expressões, mas assim, de cair um pouco mais para essa coisa de direita. Mas eu não sei se até onde isso é mérito da série e até onde decorrência do fato justamente de que eles não exploram mais a fundo o tema ao qual eles se propõem. Porque se talvez os personagens fossem menos desenvolvidos em detrimento do desenvolvimento do contexto, do conceito que a série oferece, talvez isso ficasse mais claro. Mas, de novo, a gente fica perdido entre personagens que acabam não sendo tão bem desenvolvidos e um contexto que acaba não sendo tão bem desenvolvido por conta dessa indecisão de produção, né? Mas aí, também, aproveitar, fazer um pouco do advogado do diabo. Inclusive, a gente estava falando aqui fora de cena. A gente precisa fazer uma série de considerações. Primeiro, o que a gente já falou aqui. O Brasil não tem tradição nenhuma nesse tipo de produção. E é o que a gente falou. Se não tiver a primeira, não vão haver outras. Segundo, o orçamento para essa produção, comparado a produções similares hollywoodianas, foi ridículo. Não dá nem um terço. Não, é patético. Foram 10 milhões de reais para você produzir uma série de 8 episódios. 10 milhões de reais é tipo 15 minutos de um episódio de Game of Thrones. Não tem como você comparar a escala que esse valor permite com a escala que os valores americanos permitem. Lógico que, como é uma primeira investida, é claro que a empresa tinha que ser conservadora para não levar um prejuízo na cabeça. Então, aí eu não sei se vocês vão discordar ou não, o que eu espero, e assim, o motivo pelo qual eu até, apesar de tudo que a gente falou, de tudo que a gente criticou, assim, eu espero que as pessoas confiram 3%, é justamente para incentivar que outras produções melhores, mais bem desenvolvidas, mais maduras, venham à tona. Sim, claro. E a gente está falando todos os aspectos negativos, às vezes a gente parece que a gente está desincentivando. Eu particularmente até
confesso que eu gostei, assim, eu acho que os primeiros episódios, eles são um pouco, assim, bem regulares, são bem fraquinhos. A partir do 4º episódio, eu acho que a série começa a engrenar um pouco melhor, começa a ter o desenvolvimento um pouco melhor. Tem todos esses problemas que a gente falou, mas é que justo os episódios que eram para fisgar o espectador, que seriam os primeiros, são os mais problemáticos, são os mais monótonos. A partir do 4º episódio que começa a ter algumas surpresas, começa a ter algumas reviravoltas e te fazem prestar um pouco mais de atenção na série. Tem muitos problemas? Tem, mas na minha opinião vale muito a pena ela ser assistida. A gente até estava comparando com uma crítica que a gente fez no site sobre um filme nacional, que a gente falava, assista apesar de todos os problemas, porque o cinema nacional precisa ter esse fôlego, precisa ter esse apoio, e eu faço essa comparação um pouco do 3%. Eu acho que a gente precisa, não por coitadismo ou qualquer coisa parecida, mas porque eu acho que realmente vale a pena, e eu acho que as produções nacionais precisam ter esse fôlego e precisam ter esse incentivo. Eu também concordo, por mais que eu acho que o 3% tem esses problemas que a gente comentou, ele tem problemas realmente, mas eu acho que são problemas que dá para ser resolvidos. Não são problemas assim que destroem, não são problemas assim que destroem a série, chegam realmente a destruir. São problemas que dá para ser melhorado, para ser feito. Eu acho que como você falou, né, primeira vez, experimentando ainda não tem. Mas podia ser melhor. Podia ser, mas eu acho que é o que a Fá falou, a gente não tem muita experiência com isso ainda. O Brasil ainda não tem essa experiência ainda. Mas eu acho que o 3% é uma iniciada, eu acho bem honesta. Se me perguntar assim, sério, se eu gostei, eu falo, eu achei ela é irregular, mas no geral eu achei ela interessante, eu achei ela bem feita, achei que ela tem coisas bacanas a ser discutidas. Tem seus altos e baixos, mas o saldo é positivo. Não se perde tempo por assistir. Não. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficarem conosco aqui até o final. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam a gente na nossa renca de redes sociais aí, Facebook, Instagram, Google+, Twitter, e volte semana que vem que tem mais Formiga na Tela para vocês. Obrigado e até a próxima!